procure a mim. Na tua presença há plenitude de alegria. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você não vê que o mundo perdeu o seu caminho em busca de paz, segurança, lar, provisão e companheirismo, quando o tempo todo a grande necessidade era buscar a Deus, buscar a realização da presença de Deus, procurar conhecê-lo corretamente? Volte-se para dentro novamente e de novo perceba: o reino de Deus está estabelecido dentro de mim. Eu não tenho que ir a lugar nenhum ou procurar qualquer coisa. Eu só preciso saber, ficar quieto e saber. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Fica quieto e sabe que eu, que estou falando contigo de dentro, sou Ele. Fica em paz, não tenhas medo. Eu sou Ele e estou contigo. Eu estava contigo desde antes de Abraão. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Por que procurar alguma coisa? Por que desejar alguma coisa? Por que orar por qualquer coisa? Eu estou aqui no meio de ti e te darei todas as coisas, mais do que poderias pedir, conhecer ou querer. Mas deixe comigo. Eu estou aqui no meio de ti. Confia em mim, escuta minha voz, fica quieto e saiba que eu, aqui no meio de ti, sou Deus. Fica quieto e saiba que estou mais perto de ti do que tua respiração. Eu, Deus, estou mais perto de ti do que tua respiração. Tu não precisas lutar. Não é pelo poder nem pela força, mas pelo meu Espírito, pelo eu que está dentro de ti. Relaxa, senta-te, fica quieto. Na quietude e na confiança, tudo será revelado a ti. Na minha presença, há realização. Onde está a minha presença, há paz, segurança e harmonia. Minha graça está funcionando dentro de ti. A graça de Deus. Confia nisso. Minha graça é suficiente para ti. Descansa. Permanece nesta palavra e deixa esta palavra habitar em ti. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Descansa, eu estarei contigo até o fim do mundo. Não te esforces, não lutes, eu em ti e tu em mim. O que mais existe? Eu sou o teu pão, carne, vinho e água. Eu sou a ressurreição do teu corpo. Eu sou este poder dentro de ti, que é a ressurreição. Ele reconstruirá teu corpo se os anos dos gafanhotos o comerem. Destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eu, no meio de ti, não alguém em uma montanha sagrada ou alguém em um templo sagrado. Não, eu, no meio de ti, levantarei o templo do teu corpo, um corpo totalmente novo, se descansares em mim, na certeza de que eu estou contigo desde antes de Abraão e que nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu sou a ressurreição do teu corpo, a ressurreição do teu lar, a ressurreição da tua fortuna e da tua fama. Eu sou a ressurreição de qualquer coisa que você já perdeu. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e este eu que eu sou é o eu que está dentro de ti, mais perto de você do que respirar e mais perto do que mãos e pés. Mas não me busques por pães e peixes, procura-me por mim, procura habitar em mim, procura me conhecer bem no meio de ti, procura encontrar tua paz e segurança em mim. Não busca pães e peixes, busca a realização do eu, e eu serei a presença que vai adiante de ti para endireitar os caminhos tortos. Eu serei o amor que te cumprimenta em cada alma. Autoentrega. Agora, em uma meditação completamente relaxada, desista desse mundo, desista de todo desejo. Você tem a capacidade de desistir agora de todos os desejos, exceto o desejo de conhecer a Deus corretamente, de deixar de lado a preocupação com a saúde, o suprimento ou o lar,
de deixar cair toda ansiedade por amigos ou parentes. Deixe tudo em Deus, porque se Deus não pode cuidar disso, você certamente não pode. Mas Deus pode, se você estiver disposto a entregar suas preocupações e seus desejos. Lembre-se, você não pode segurar algo e se render. Você não pode renunciar a algo e se apegar a isso. Ou você vai segurá-lo e aprender em última análise que não pode fazer isso, ou você vai se render. Entregue toda a ansiedade por si mesmo ou por qualquer outra pessoa. Renuncie a todas as preocupações por si mesmo ou por qualquer outra pessoa. Eu entrego todas as coisas a ti. Eu não estou escondendo nada. Eu não estou mantendo imagens mentais para me preocupar em minha mente. Meu único desejo é te conhecer corretamente, viver para sempre na lembrança que tu estás em mim e que todo o teu reino está dentro de mim. Eu descanso em tua graça, eu descanso em tua paz. Pai, perdoa-me se eu estiver procurando algo que não seja a tua paz e a saúde do teu semblante. Pai, perdoa-me se alguma vez busquei alguma coisa que não a tua graça, ou senti que alguma vez precisei de algo que não fosse a tua graça. Tua graça é minha suficiência. Eu vivo pela tua graça. Eu vivo porque sou herdeiro de Deus e herdeiro comum com Cristo. Preocupações terrenas, ansiedades terrenas, tudo isso se afasta, porque eu estou em casa em ti, sou um contigo. Tu estás em mim e eu em ti, e portanto nós somos um. Nessa unidade está minha completude, minha totalidade, minha perfeição. Ainda que eu tivesse a ti e ao mundo inteiro, eu não teria nada mais do que se tivesse somente a ti. Eu habito constantemente na percepção de que onde tu estás, eu estou, porque somos inseparáveis, indivisíveis, e tu sabes a minha necessidade. É de teu bom grado dar-me o reino que já está estabelecido dentro de mim. Tu nunca me deixarás, nem me abandonarás. Se sou bom ou mal, rico ou pobre, doente ou saudável, nunca me abandonarás. Através da percepção e realização disso, os anos perdidos para os gafanhotos são restaurados e eu sou inteiro novamente. Tudo através da realização de tua presença, através da percepção de inseparabilidade e indivisibilidade. Deus é o Pai e Deus é o Filho e nós somos um. Nesta unidade consciente está a minha totalidade. O Sol, a Lua e as estrelas lá no céu estão todas sob o governo de Deus. A maré está enchendo e vazando sob o governo de Deus. Árvores, grama e plantas estão crescendo, as flores estão florescendo, o fruto está amadurecendo sob a graça de Deus. O gado está pastando em milhares de colinas sob a graça de Deus. Carvão e diamantes estão no chão e pérolas no mar, tudo sob a graça de Deus. Substâncias que estamos usando do solo hoje foram colocadas há milhares de anos atrás. Substâncias que serão necessárias daqui a milhares de anos estão se formando na terra e na água agora. Toda necessidade é provida pela graça de Deus. A graça de Deus é de fato minha suficiência. Todas as coisas me foram dadas pela graça de Deus, não por força, não pelo poder, não pela oração, mas pela graça de Deus. Então eu relaxo em Deus e recebo o mesmo governo de Deus que dirige a terra e todas as suas atividades. Eu estou em ti e tu estás em mim, e nós somos um. Não tome pensamento ansioso por nada no reino externo. Não tome pensamento ansioso por ninguém no mundo. O reino de Deus está estabelecido dentro de você e a graça de Deus é sua suficiência. Por isso, não pense nisso. A promessa: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, implica que é natural e normal experimentar abundância. Mas a menos que o princípio subjacente a essa promessa seja compreendido, o suprimento se torna mais ou menos acidental
e não a manifestação de um princípio espiritual definido. Por causa de uma crença arraigada de que a provisão é algo que nos chega, muitas pessoas devotaram muito tempo a orar por ela, tempo que foi em grande parte desperdiçado, porque a provisão não chega até nós. O suprimento encontra seu caminho a partir de dentro de nós. Suprimento é algo que expressamos. O suprimento é tão espiritual quanto integridade, lealdade, moralidade e honestidade. Mas não podemos orar por estas qualidades, porque elas estão incorporadas em nossa consciência, estejamos ou não expressando-as ao máximo de nosso entendimento. Ninguém duvida de que possuímos uma medida plena de integridade, honestidade, lealdade, fidelidade e benevolência. A questão é até que ponto desejamos expressá-las, ou quais desculpas podemos apresentar por deixá-las sem expressão dentro de nós. O suprimento é tão espiritual quanto estas qualidades e, portanto, para experimentar o suprimento, ele tem que ser expressado por nós. Não é algo que nos chega, é algo que sai de nós e depois retorna. O pão que lançamos sobre as águas é o único pão que volta para nós. A razão pela qual há tantas pessoas com dedos queimados é porque eles estão tentando pegar o pão que alguém colocou nas águas. A vida não nos permite tirar de outro o que lhe pertence, e, portanto, o único suprimento ao qual temos direito espiritual é o pão que nós mesmos colocamos nas águas da vida. O que sai de nós é o que volta para nós, mas não pode voltar para nós a menos que nós o mandemos adiante primeiro. Na medida em que o suprimento é espiritual, para que ele retorne a nós, ele deve ser expresso espiritualmente. Há muitos exemplos dados pelo Mestre sobre como podemos lançar o nosso pão sobre as águas. Para começar, ele nos diz para perdoar 70 vezes 7, para perdoar aqueles que de alguma forma nos ofenderam. Ele nos diz para orar por nossos inimigos e por aqueles que nos usam e nos perseguem inescrupulosamente. Isso não significa necessariamente aqueles que ofendem apenas você ou eu. Se ofendem nosso vizinho, eles estão nos ofendendo. Se eles ofendem nosso país, eles estão nos ofendendo. Se ofendem nossa raça, estão nos ofendendo. E, em última análise, se ofenderem este mundo de alguma forma, estão nos ofendendo, pois somos todos partes de um todo. Existe apenas um Deus, um Pai de todos nós, e todos somos irmãos e irmãs, e por essa razão, quem ofende um de nós, ofende a todos nós. Assim, então, sob esta lei de Cristo, somos chamados a perdoar aqueles que ofendem, a orar por aqueles que nos perseguem e abusam, e orar por nossos inimigos mais do que por nossos amigos. Porque, se é que amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não são os publicanos iguais? Orai pelos que vos maltratam e perseguem-vos, para que sejais filhos do vosso Pai que está em vós. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de Deus, herdeiro comum de toda a provisão existente no céu, mas só podemos nos tornar herdeiros das riquezas que Deus tem para dar na medida em que aprendemos a orar por todos os inimigos, nossos tanto quanto os da humanidade, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem até 490 vezes. Teríamos que perdoar a 491ª vez se tivéssemos perdoado 490 vezes? Orar por nossos inimigos e perdoá-los são duas maneiras pelas quais podemos lançar nosso pão sobre as águas. Dois caminhos, portanto, nos quais demonstramos nosso suprimento espiritual. Outra maneira de lançar o nosso pão sobre as águas é fazer qualquer provisão para órfãos, os pobres e idosos, a fim de provar que amamos o próximo como a nós mesmos, e não apenas o nosso vizinho que é de nossa própria natureza, ou casa religiosa. Nossos vizinhos são o povo de toda religião, de todas as raças e credos, e, portanto, do nosso dízimo devemos fazer alguma provisão para todos eles. Gratidão como uma evidência de receptividade.
Há muitas outras maneiras de lançar nosso pão sobre as águas, mas a maior delas é a gratidão. A gratidão assume muitas formas. Como regra, por exemplo, é um sentimento de gratidão que estimula o envio de cheques para a CARE, para fundações para pesquisa em tuberculose, câncer ou para alguma outra instituição de caridade favorita. Houve um tempo em que a gratidão foi expressa através do ato do dízimo, e foi ensinado que, pelo dízimo, uma pessoa expressava sua gratidão à fonte da qual derivou sua comida e conforto espirituais, e que normalmente significava a sua igreja. Se o dízimo é feito a partir do sentimento de gratidão, é uma bênção para aqueles que dão o dízimo e para aqueles que recebem os frutos do dízimo. Mas quando o dízimo se torna mais ou menos uma barganha, um escambo ou um acordo percentual, descendo ao ponto em que uma pessoa espera que se ela devolver 10% a Deus, ela terá 90% de volta, perderá sua eficácia. Deve-se ter cuidado para não doar o dízimo em troca de uma recompensa, porque se isso for feito, o dízimo se tornará uma proposta comercial e não uma experiência espiritual. Hoje, embora o dízimo ainda seja praticado entre os Mormons, os Quakers e alguns outros grupos, em geral ele desapareceu e não é mais reconhecido como era antes como um meio de expressar gratidão pelo que recebemos da fonte espiritual de nossas vidas. Aqueles que redescobrem a alegria e o privilégio do dízimo e adotam o método que o mestre ensinou de dar suas benevolências anonimamente, sem deixar ninguém saber o que estão fazendo, logo aprendem que há um Pai que vê em segredo e que recompensa abertamente. Gratidão não é agradecer a Deus por qualquer coisa que tenhamos ou por qualquer coisa que venha a nós, porque é uma falácia acreditar em um Deus que fornece somente para você ou para mim, ou envia coisas exclusivamente para nós. O Deus que adoramos é um Deus que é responsável por todos os bens nesta terra e em todos os outros planetas que existem. Na minha opinião, gratidão encontra sua mais alta expressão na realização de Deus como a fonte invisível de tudo o que é visível. O sol, a chuva, rios, lagos, montanhas, tudo isto existe como expressão de Deus, do seu ser infinito, da sua infinita abundância espalhada pelos filhos e filhas de Deus, não por um ou dois, nem pelos poucos favorecidos, mas para todos. O fato de tantos receberem tão pouco ou nada não tem nada a ver com Deus, tem a ver com sua receptividade individual, e eles só podem provar a quantidade de sua receptividade pela quantidade de pão que lançam sobre as águas. Gratidão porque os peixes estão no mar e pássaros no ar. Gratidão que há gado em milhares de colinas, que as árvores estão florescendo e mostrando a graça de Deus na exuberância de sua folhagem. Gratidão por tudo o que testemunhamos ao acordar, de manhã à noite. Gratidão pelo fato de que a vida continua, dormindo ou acordada, e que mesmo quando estamos em repouso, o princípio da vida funciona para nós. O reconhecimento de Deus como a fonte de todas essas bênçãos é, para mim, a mais alta forma de gratidão, porque não há nada de pessoal nela. É simplesmente um sentimento de gratidão que a infinitude de Deus é onipresente para todos, que todos nós compartilhamos em proporção à nossa própria receptividade. Não há favoritismo da parte de Deus. Deus nunca dá mais a um do que a outro. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem raça favorita. Deus não tem nação favorita. Pode ter havido um tempo em que alguns de nós acreditavam que certas nações eram melhores que outras, mas os últimos 45 anos deveriam ser suficientes para convencer a todos nós de que não é sábio demais reivindicar virtude para uma nação contra outra. Seria difícil acreditar que Deus faz uma nação prosperar, porque é tão boa, e pune as outras, porque elas são tão ruins. Ao viajarmos pelo caminho espiritual, aprendemos que não temos saúde ou abundância por causa de qualquer virtude própria. Quando vemos homens e mulheres bons e virtuosos sofrendo de doença ou privação, e por outro lado, patifes a centenas abundantes em saúde e suprimentos,
É muito difícil aceitar a doutrina de um Deus de recompensa e punição. Meus muitos anos neste caminho demonstraram para minha satisfação que nosso suprimento está em proporção direta à nossa receptividade, isto é, ao grau de gratidão que expressamos na forma do pão colocado sobre as águas, como benevolência, perdão ou oração pelos nossos inimigos, porque então estamos expressando princípios espirituais. Há pessoas que dão grandes fortunas, algumas, é verdade, sem nenhum motivo oculto, mas muitas dessas não estão dando de acordo com princípios espirituais, porque são influenciadas principalmente por considerações pessoais em suas doações. É o motivo que é importante, não a quantia. É impossível medir o quanto alguém deveria dar para estar do lado certo de Deus, se a medição for feita em termos de coisas materiais. Não é a quantia dada, mas a quantia dada em proporção às posses imediatas de alguém que é a coisa importante. Provavelmente, é por isso que a viúva que deu a única moeda que tinha foi tão abençoada. A única medida é quanto amor é dado, quanta cooperação, quanto reconhecimento, quanto perdoar, quanto dízimo, quanta oração secreta e quanto dar em segredo, sem chamar